Hoje nós vamos falar acerca da carta endereçada à igreja que estava em Esmirna. Versículo de número 8 de Apocalipse capítulo 2, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, abre parênteses, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Diga comigo, sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Curva a sua cabeça, coloca a mão direita no seu coração e diz assim: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso ser alimentado pela tua palavra. Toma minha mente nessa noite. Toma o meu coração, as minhas emoções, os meus anseios e as minhas preocupações. Eu entrego tudo diante do Senhor nessa noite. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estava meditando nessa carta à igreja de Esmirna, que está localizada na cidade de Esmirna. Irmãos, eu estava vendo e impressionado de ver o quanto Deus, Ele é bom. Quanto Deus é maravilhoso em todos os seus caminhos. Como Ele é grandioso e tudo está em tuas mãos. E aqueles que têm uma vida reta diante de Deus podem descansar na fidelidade desse Deus. Eu quero trabalhar com vocês essa noite acerca do que está sendo endereçado a essa igreja. Ser fiel até a morte. O que está mais me chamando a atenção nessas cartas, irmãos, é que as cartas não são endereçadas a uma cidade, mas à igreja que está localizada naquela cidade. Deus não está mandando uma carta para Campo Limpo, para o excelentíssimo senhor prefeito Arivarte Alves de Souza. A carta está sendo endereçada à igreja que está em Campo Limpo. Se Deus fosse escrever uma carta hoje para a cidade de Suzano, a igreja que está em Suzano, que teve aquele massacre daquele jovem lá naquela escola nessa semana, o que Deus escreveria? Qual a mensagem, qual a carta que Deus escreveria para aquela cidade? Na verdade não é a cidade, mas ela é endereçada à igreja que está naquela cidade. Se fosse para Deus enviar uma carta à Nova Zelândia sobre aquele massacre daquele louco covarde, o que Deus mandaria? O que Deus falaria? O que me chama a atenção é que a carta não é endereçada a uma cidade, mas à igreja que está na cidade. Por quê? Porque a igreja é a autoridade de Cristo aqui na terra. Nós somos a autoridade de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. A carta, ela é endereçada a nós. Quem é a igreja do Senhor, irmãos? É nós somos a igreja. Por quê? Porque sobre a igreja está a autoridade de Cristo aqui na terra. Então Deus, em sua infinita graça, misericórdia e bondade, escreve as cartas às igrejas, falando do ponto forte, do ponto fraco de cada uma delas. Irmãos, o que me chama a atenção é de ver que como que Deus transforma caos em bênção. Como que Deus transforma uma situação de que aparentemente é o fim, no começo de tudo. Irmãos, presta atenção nisso. Quem escreve Apocalipse é o apóstolo João. A Bíblia diz que o apóstolo João tinha mais de 90 anos, quando ele foi preso pelo governador, pelo imperador Domiciano, que assume o trono de Roma no ano 81. Então, com o intuito de calar a voz da igreja, porque todos os outros apóstolos já tinham morrido, martirizados, todos eles por causa da pregação do evangelho, o único apóstolo vivo ainda era o apóstolo João. Então o que esse imperador Domiciano faz? Eu vou calar a voz da igreja, eu vou calar a voz de Deus aqui na terra. O último
apóstolo que está vivo ainda é esse João. O que é que ele faz então? Ele pega João e leva para uma ilha isolada, uma ilha vulcânica chamada Ilha de Patmos. Uma ilha onde tinha uma grande prisão, onde era aprisionado os políticos corruptos. Então, isola João naquela ilha, cercado de água por todos os lados, com o intuito de calar a voz da igreja. Mas quando você tem uma vida reta, santa, íntegra diante de Deus, Deus transforma tudo aquilo que é maldição em bênção. Aquilo que era para ser o silêncio da igreja, se torna a maior revelação de todos os tempos. Deus pega uma situação de caos e transforma numa situação de bênção. E dá a João, isola João naquela ilha. Enquanto muitos pensavam, agora a igreja se cala, Deus então aparece a João naquela ilha e revela Apocalipse para ele. Para declarar para a igreja, você não está perdido. A história tem um fim. A igreja está inserida nesse fim. E vocês precisam saber o que vai acontecer no fim. Amém? Eu quero te dizer nessa noite que não importa a situação de caos que você está passando, não importa a situação de debilidade, dificuldade, de provação que você está passando, Deus está transformando tudo isso em bênção para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Irmãos, essa carta é endereçada à igreja que está na cidade de Esmirna. De todas as 7 cartas que Deus escreve, as 7 igrejas das cidades, essa cidade de Esmirna é a única cidade que sobrevive até os dias de hoje. A cidade de Esmirna está localizada na Turquia e é uma cidade linda de 250 mil habitantes. Só que hoje ela recebe o nome de Esmir, não Esmirna. Mas é a única cidade, é a única igreja que ainda permanece, que ainda prevalece. Uma cidade, que era marcado pela sua fidelidade ao Império Romano. Daí o motivo de tanta perseguição à igreja dessa cidade. A igreja que estava localizada em Esmirna, a cidade de Esmirna, conhecia muito bem o significado da palavra fidelidade. Coisa que talvez eu e você não saiba, essa cidade sabia. Essa igreja que estava localizada em Esmirna era uma igreja coroada, uma igreja extremamente perseguida pela fé. Ser cristão na cidade de Esmirna não era coisa fácil, não era muito popular, não era muito comum, por causa do excesso de perseguição que ali existia. Irmãos, os membros da igreja de Esmirna, eles não se curvavam diante de César. A cidade de Esmirna era uma cidade que era rival, era concorrente de Éfeso, porque é uma cidade portuária. O maior porto estava nessa cidade de Esmirna. Então havia uma concorrência. Então essa cidade de Esmirna era extremamente fiel ao Império Romano. Não somente a tributos, mas a adoração a César. E os cristãos que estavam localizados na igreja de Esmirna, eles, lógico, óbvio, eles se recusavam a se dobrar e a se render diante de César, do senhorio de César. Eles se recusavam a ceder às exigências do mundo e declarar que César era o Senhor. Por consequência disso, todas as associações comerciais, empresariais e profissionais da cidade fechavam as portas para aquela igreja. De modo que as pessoas eram desempregadas. Se alguém ia entrar em alguma empresa, em algum trabalho na cidade de Esmirna, eles perguntavam se era da igreja. Porque se era da igreja, se recusava-se a se render a César, eles não aceitavam. Por isso que o Senhor declara: eu conheço a sua tribulação e também conheço a sua pobreza. A palavra pobreza aqui, irmãos, é no sentido de pobreza adjunta, é uma pobreza extrema, onde não se possuía absolutamente nada. Pobreza. O Senhor declara: eu conheço vocês. Eu conheço as tribulações que vocês estão passando, as perseguições. Eu conheço a pobreza de vocês. Irmãos, nessa noite eu quero trabalhar com vocês sobre como ser fiel. Porque a única acusação que Deus faz, aliás, perdão, Deus não faz nenhuma acusação a essa igreja. A única observação que Deus faz era ser fiel até a morte. O interessante, irmãos, na Bíblia, é que Deus atribui salvação àqueles que perseveram até o fim. E aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Deus não atribui salvação a quem não persevera até a morte. Por isso eu quero te dizer uma coisa: o seu destino, o seu futuro, está associado a como você vai terminar, não como você começa. Por isso a necessidade, igreja, de nós perseverarmos. A pergunta que fica é: como ser fiel até a morte nos dias de hoje? Vivemos em um mundo
relativista, onde as pessoas buscam conforto, prazer, onde as pessoas negociam por dinheiro. Por mais fiel que uma pessoa seja, ela está se corrompendo por causa de dinheiro. A instrução que o Senhor dá a essa igreja é: se mantém fiel até a morte, então você receberá a coroa da vida. Sabe, irmãos, a pergunta que fica é: será possível ser fiel a Deus até a morte nos dias de hoje? Será que nós, Igreja Manaim de Campo Limpo, está preparado para sofrer tribulações e perseguições pelo nome de Jesus? Será que eu e você está disposto a ceder, a abrir mão do nosso emprego, a ser desempregado, a passar extrema pobreza por amor do Evangelho? No entanto, irmãos, eu preciso aprender uma coisa: só se revela os verdadeiros em meio a sofrimento. Só se revela os fiéis de verdade em meio aos sofrimentos. Mas, no entanto, o Senhor declara sobre aquela igreja: você é rica. Ele abre um parêntese e fala: vocês são ricos. Uma igreja, irmãos, pobre numa cidade extremamente rica. A cidade de Esmirna é uma cidade, até hoje, extremamente rica. Uma igreja pobre numa cidade rica. Uma igreja que tinha uma comunidade de judeus milionários. E os judeus, irmãos, não precisavam se curvar diante de César, porque a religião judaica era aceita por Roma. Então um judeu não precisava se curvar diante de César. Mas esses judeus que estavam localizados na cidade de Esmirna, eles não colaboravam com a fé cristã. Então essa igreja, ela era perseguida não apenas pelos ímpios, mas era perseguida também pelos judeus. Mas o Senhor declara sobre aquele povo: vocês são ricos. Vocês são ricos. Esses cristãos eram ricos, irmãos, porque viviam em função dos valores eternos e imutáveis de Deus. Riqueza, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Como diz lá em 2 Coríntios, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Será que nós estamos preparados para esses dias, irmãos? Vocês estão vendo os sinais do tempo acontecendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Vocês estão observando as catástrofes, as mortes, as barbáries que está acontecendo pelo mundo? Tudo isso é sinal do final dos tempos. O Senhor já tinha advertido a igreja acerca dessas coisas. Será que eu e você estamos despercebidos ao que está acontecendo? Irmãos, quando aumenta a pressão, aumenta também a perseguição sobre a igreja. Será que nós estamos preparados para ser fiéis, para abrir mão do nosso conforto, às vezes, em pró da palavra de Deus? Uma igreja, irmãos, que não tinha aprovação de homens, era essa igreja de Esmirna. Uma igreja em que não era popular nem um pouquinho na cidade. Uma igreja que não tinha notoriedade quase nenhuma na cidade. Mas uma igreja que tinha aprovação de Deus e o louvor de Deus. Irmãos, eu preocupo muito quando uma igreja cresce muito a popularidade numa cidade. Porque em uma visão mais ampla, aquilo que é agradável a pessoas, a homens, costuma não ser agradável a Deus. Eu fico preocupado quando às vezes uma igreja cria muito popularidade numa cidade. Isso é perigoso. Eu confesso para vocês que direto a gente enfrenta situações de escutar assim: por que o fulano não está na igreja? Eu não estou vendo mais a pessoa na igreja, o casal na igreja, o que está acontecendo? E a gente escuta assim: eles falaram que a doutrina da igreja Manaim é muito radical, então eles preferiram sair. Irmãos, por incrível que pareça, eu não acho essa notícia ruim. Por incrível que pareça, a gente sente falta da pessoa, mas a gente vê que está no caminho certo. A igreja de Esmirna é uma das únicas igrejas das 7 cartas em que Deus não atribui nenhuma acusação a ela. O que essa igreja fez? O que essa igreja faz? O que nós temos que pegar ela como exemplo? Ser fiel até a morte, então te darei a coroa da vida. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite 3 passos que a palavra nos ensina. Não sei se vocês observaram, mas 3 passos para que eu e você se mantenha fiel até a morte. Fiel até o dia da morte, até o dia da nossa morte ou a vinda do nosso Senhor.
Porque nós vamos precisar disso, irmãos. Se Jesus não voltar antes, porque eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eu creio. Eu sou pré-tribulacionista, não sou pós-tribulacionista. Mas, sendo um ou outro, se Jesus não voltar, fato é que temos que manter fiel até a morte. Agora, irmãos, como ser fiel? Como se manter fiel até a morte? Aqui de cima do púlpito, olhando para vocês, vocês todos parecem muito crentes, santos, como eu também aqui de cima pareço ser. Mas será que no nosso dia a dia, será que em momentos de tribulações, de perseguições, será que vamos manter a verdadeira fidelidade a Deus? Conheça a sua pobreza. Irmãos, ele só não morreu de fome, aquele povo da igreja de Esmirna, porque a Bíblia garante que o justo nunca vai mendigar o pão. Mas quando você vai estudar sobre essa igreja, eles morriam de doenças, por falta de comida às vezes. Era um povo que estava na extrema pobreza por causa do Evangelho. Primeiro passo para se manter fiel: conheça o Deus que você serve. Igreja Manaim de Campo Limpo, presta atenção aqui. Deus está querendo falar conosco sobre a necessidade de conhecê-lo verdadeiramente. Essa semana eu preguei para os meus 12, e eu acredito que a maioria já recebeu essa palavra, essa semana. E uma das palavras que Deus falou comigo na segunda-feira era conhecimento. A necessidade que a igreja tem e precisa ter de conhecer. No versículo 9, fala assim, o Senhor fala assim, eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço a pobreza de vocês. Irmãos, olha para cá, o Senhor conhece a mim e a você. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas provas, as nossas debilidades. O Senhor sabe de tudo que nós passamos, irmãos, então nós precisamos saber dEle, conhecer dEle. É impossível se manter fiel a alguém que eu não conheço verdadeiramente. Por que Deus permite tanta catástrofe, tanta desgraça nessa vida? A gente fica olhando e quando a gente não conhece a Deus de verdade, a gente fica duvidando da bondade de Deus. Por que Deus permite tanta coisa? Por que Deus permite tanta catástrofe? Será que o Senhor não é bom? Será que o seu poder não é mais o mesmo? Como que eu posso, irmão, se manter fiel a alguém que eu não conheço? Alguém que eu não confio? Alguém quando tudo vai bem, o Senhor é bom. Mas quando vem as provações, eu fico duvidando da bondade do Senhor. Como ser fiel? Se eu não conheço de fato. O Senhor diz lá no versículo 10, meus filhos, eu conheço tudo que vocês estão passando, eu conheço as perseguições, as tribulações que vocês passam. No entanto, no versículo 10 ele fala, não tenha medo, não temas, eu sou com vocês. A palavra de Deus diz lá, trocando por miúdos o que o Senhor está dizendo, ele fala o seguinte, não tenha medo, eu conheço os planos de Satanás que tem para a vida de vocês. Eu conheço a intenção de Satanás, o que ele está preste a fazer por vocês. Agora, irmãos, presta bem atenção nisso aqui. No versículo 10, diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, misericórdia. Não temas as coisas que é necessário a gente sofrer. É o que o Senhor está dizendo. Pastor, por que Deus permite a gente passar por tanta tribulação, por tanta provação? É simples, irmãos, a resposta para isso. Deus permite a prova para a aprovação. Deus permite a gente passar por provações para sermos aprovados diante dEle. Não temas as coisas que tens de sofrer. E na sequência do versículo vai falar assim, para que vocês sejam colocados à prova. Irmãos, presta atenção, a Bíblia está falando de provação. A Bíblia não está falando de tentação. A aprovação vem para te fortalecer. Amém? A provação vem para te fortalecer. Tentação vem para te destruir. A Bíblia não está falando de tentação, mas está falando de provação. Porque, irmãos, não existe fidelidade sem prova. Você só é aprovado quando você é espremido, forçado, pressionado a uma situação para você se manter infiel. Você só se mantém fiel quando você é pressionado a ser infiel. Então você é aprovado. O Senhor declara, meus irmãos, não temas. Não tenha medo das coisas que vocês vão ter que passar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu sou com vocês. Fica tranquilo. Ainda que o mundo olhe para vocês com uma extrema pobreza, com extremo desprezo, vocês são ricos. Vocês são ricos, não tenha medo.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo das coisas que temos que passar? Será que às vezes a gente não fica com medo das coisas que a gente está vendo acontecendo no mundo? Será que a gente não teme pelos nossos filhos nas escolas agora? Quem está seguro, irmãos, nessa terra? Diz para mim. O pessoal estava numa sinagoga, vem um louco covarde e mata 46 pessoas. 47. 50, já morreram mais. Quem está seguro, irmãos? Será que a gente tem medo? O que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite é: meus filhos, não tenham medo. Não precisam temer. Porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo. A situação aqui no Brasil está ficando feia, não está, irmãos? Vocês já viram quanta desgraça que aconteceu só nesse ano de 2019? Vocês viram o que aconteceu lá na cidade de Suzano? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Em Roma estava pior. Lá no Egito é pior. Nas cidades onde o islamismo domina, é muito pior. Se você acha que as coisas aqui no Brasil estão feias, tem lugares que estão muito pior do que aqui. Como que eu faço para conhecer a Deus? Meditando na sua palavra e relacionando com Ele. Não existe outro meio. Meu irmão, você só se mantém fiel a alguém que você conhece. Mas você conhece mesmo. A ponto de você falar assim: eu jamais duvido da bondade desse alguém. Eu jamais duvido do caráter, da integridade desse alguém. Como que eu conheço a Deus? Se não meditando na sua palavra e relacionando com Ele. Primeira coisa, eu preciso conhecer a Deus. Segundo, ter em nós a mesma avaliação de Jesus. Irmão, se eu não tiver a mesma avaliação que Jesus tem, eu jamais vou me manter fiel a Ele. Por quê? Se a avaliação dele é diferente da minha, como eu vou me manter fiel a Ele? As avaliações dele. Igreja, olha para cá. Sabe qual é o maior problema de um casal? O maior problema de um casamento, de uma aliança? Divergência de avaliações, divergência de opiniões, divergência de ótica. Sabe quando um casal se acerta? Quando eles conseguem alinhar a ótica deles. Quando um entende a necessidade, a debilidade e a limitação do outro. Então, um cede ao outro. E os dois andam na mesma direção. Você quer ver uma coisa? Parte financeira de um casal. Em vias de regra, o homem é bem melhor na matemática do que a mulher. Por quê? Para que o Satanás não use a cabeça dele também para fazer dívida. Meu bem, você viu aquilo? Está tão barato, vamos comprar. Quanto, meu bem? 12 parcelas de 333. A visão da mulher. O homem já, 3.996. Está ficando doida? Existe divergência na ótica financeira entre homem e mulher. Irmãos, a gente estava lá nos Estados Unidos e a Cláudia falava assim, porque lá a gente tem que converter o dólar para o real, pegar o desconto que a loja está oferecendo e mais o desconto do cupom que a gente tinha na mão. Aí travava a cabeça dela. Nossa, mas está muito barato, olha aqui, amor, 25. Aí o meu filho falava assim: mãe, $25 é R$100. Ah, é? Existe um dispareamento na ótica entre mulher e homem. Irmãos, você não faz ideia, porque a gente tinha que converter de dólar para real, dar o desconto que a loja oferecia e mais o desconto dos cupons que nós tínhamos nas mãos. Era uma conta dificinha de fazer. A maioria das mulheres não dava conta de fazer. Eu vi os maridos lá fazendo conta, aqui, ó, essa calça vai sair por tanto, essa camisa por tanto. Existe, irmãos, existe sim essa diferença. Em vias de regra, o homem é bem mais seguro financeiramente do que a mulher. E às vezes isso dá um despareamento em que a mulher vive se queixando para mim, mas para a pastora: pastor, ora, porque meu marido é muito murrinha, é mão de vaca, é muquirana. Mas não é, irmãos, é porque o cara sabe fazer conta e às vezes você não sabe.
Existe um despareamento na forma de avaliar, na forma de enxergar, que gera briga. Você sabia que problemas financeiros é o segundo maior causa de divórcio no mundo? Porque há um despareamento. Espera um pouquinho. Esse tempo atrás, eu e a pastora fomos conversar com um casal acerca disso. Porque ele é muito morrinho, que ele não sai com a gente, que ele não gasta dinheiro com a gente, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, minha filha, vem cá. Qual o problema que está acontecendo? Não, é porque a minha irmã foi para a praia com o marido. E eu quero ir também com meu marido, mas ele não vai, que ele é morrinho, não te faz. Falei, pera um pouquinho, vem cá. Quanto que vocês ganham? Quanto que vocês ganham? Ganhamos tanto. Somar a renda dos dois. Quanto vocês gastam disso? Irmãos, resumindo, a gente fez a conta para ela. E eu perguntei, você quer viajar que jeito? Minha irmã, seu marido está fazendo milagre. A verdade é essa, irmãos. Parte sexual. De novo? Como assim de novo? Foi ontem. Mas você quer hoje de novo? Irmãs, entenda uma coisa. O homem precisa. O homem tem mais necessidade do que você, mulher. Tem esse entendimento. Sabe o que nós temos visto bastante? Mulheres privando aquilo que a Bíblia diz para não privar um do outro, com o intuito de punição. Pastor, a menstruação da minha mulher dura 10 dias. Falei, filho. Ô, seu trouxa, não existe esse tanto tempo não. Sua mulher está te punindo. Fique esperto, cara. Mulheres, olha para cá. O seu marido tem necessidades que às vezes você não tem, sexualmente falando. E quando você priva o seu marido daquilo que é dele, no intuito de puni-lo, o Satanás vai levantar uma bonitinha, novinha, e que não vai punir, e que não vai privar não, viu? Você fica esperta, porque nós estamos lidando com casos, eu e a pastora, por causa disso. Ela, quando quer punir o cidadão, tranca, fecha as pernas. E aí, sabe o que aconteceu? O Satanás foi lá e levantou uma mais nova, mais bonita, e que não fecha as pernas para ele. Vocês gostam, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse dispareamento de ótica, esse dispareamento de avaliação, tem gerado muita confusão dentro dos lares. Aqui a gente ri, mas lá na casa não tem graça nenhuma. A parte sentimental. Pastor, meu marido é um cavalo. Vocês não fazem ideia quanto a gente escuta isso, irmãos. Meu marido é um cavalo. Assim como você, varão, tem necessidades fisiológicas sexuais, a sua esposa tem necessidades sentimentais. Carícias. Fala. Mulheres, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. É mais fácil pedir do que cobrar, tá? É muito mais fácil e dá muito mais resultado pedir do que cobrar. Meu bem, faz uma massagem aqui em mim. Meu bem, faz um carinho aqui em mim. Do que você falar assim, nossa, você nunca faz uma massagem em mim. Nossa, você nunca faz um carinho em mim. Se o seu marido é um cavalo, aprende a domar o animal. É verdade. Cavalo você tem que domar. Doma o jumento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias, a pastora fala assim para mim. Fala que me ama. Ela pede para mim. E eu falo, amor, eu te amo. A sua esposa, seu cavalo, tem necessidades sentimentais, de ouvir, de ser acariciada, tocada. A Cláudia não tem problema com isso. Ela fala assim para mim, fala que você me ama. Toda noite ela fala isso, toda noite, irmãos. Toda noite. E eu tenho que falar, amor, eu te amo. Mas o cavalo vai falar assim, você sabe que eu te amo, que saco, toda vez você tem que ficar falando isso. Pede, não cobra não, você não fala que... Vocês estão entendendo, irmãos? Esse despareamento de ótica, esse despareamento da avaliação, tem causado brigas demais da conta. Sabe como que você vai se manter fiel o dia que você tem a mesma avaliação dela?
o mesmo critério, a mesma ótica, o mesmo entendimento. Você já viu o tanto que é dispareado a visão no que diz respeito à educação de filhos entre homem e mulher? Você já viu o tanto que é dispareado a ótica na criação de filhos do pai para com a mãe? Irmãos, eu nunca vi tanta criança mal educada junto, reunida, igual eu ando vendo ultimamente. Os nossos filhos precisam aprender a ouvir não. E não é não. Tadinho, deixa ele, meu bem. Tadinho não, fica na sua, quem está educando sou eu, cala sua boca. Cala a boca. Irmãos, os nossos filhos precisam saber o que pode e o que não pode, o que é sim e o que é não. E quando você disser não, faz valer o seu não. Irmãos, eu ando com vergonha de algumas pessoas. Estou falando para vocês diante de Deus. A Bíblia fala que os filhos mal educados são vergonhas para o pai e para a mãe. Lá em Provérbios fala. Eu tenho visto a vergonha de alguns pais que não estão dando conta de educar os filhos. Sabe qual é o grande problema do mundo hoje? Esses covardes igual lá da Nova Zelândia, esses dois pirralhos mais covardes ainda que entrou naquela escola, porque eles cresceram sem um referencial de pai e de mãe, sem saber o que é ouvir não, sem saber o que é perder. O Adolfinho devia ter uns 11 para 12 anos, ou até mais, uns 13 anos. Na verdade é que até hoje ele perde para mim, no golzinho, quando a gente vai bater um golzinho ele perde para mim. Mas a gente estava batendo um golzinho, eu e a Cláudia, eu e o Adolfilho, e a Cláudia entrou no meio. Um dia falou assim, Adolfo, vem cá, deixa o menino ganhar de vez em quando, você ganha todas dele. Eu falei, não, eu não vou deixar ele ganhar. Eu vou ganhar todas. Ele tem que aprender o que é perder. Ele tem que aprender a ouvir não. Irmãos, a gente tem visto criança hoje que quando os pais não cedem o que elas pedem, elas berram, gritam, falta, que vergonha. Irmãos, tem um despareamento muito grande, brigas de casais por conta de criação de filho. Por quê? Porque há um despareamento na avaliação, na forma que cada um enxerga. Cara, educa o seu filho. A Bíblia fala que pai que ama não poupa a vara. Se ele desobedecer o seu não, esquenta a vara no lombo dele sem dó. Estou falando sério, diante da palavra de Deus. Ensina o seu filho a ouvir não. Ensina o seu filho a perder e não apelar. Ensina o seu filho que as coisas na sua casa, quem manda é você e não ele. Vocês vão ver se a pastora vai ficar de cabelo enrolado e de cabelo branco. Vocês vão ver quem manda lá em casa. Não vai, não adianta que não vai. Lá quem manda sou eu, ela sabe disso. Aprenda a ter o mesmo critério de avaliação do seu Deus. Deus vira para uma igreja extremamente pobre e fala assim, você é rico. Como assim? O povo está morrendo lá, na miséria, o Senhor fala que eles são ricos. Qual o problema nisso, irmãos? No critério de avaliação. Por quê? O que é uma igreja rica para nós? Qual é o nosso critério de avaliação para uma igreja rica, irmãos? Uma igreja grande, confortável, sim ou não? Uma igreja que tem muitos membros, uma igreja em que os membros são prósperos financeiramente, uma igreja que tem ar-condicionado, tem poltrona, tem salinha, é ou não é, irmãos? Esse é o nosso critério para uma igreja rica. No entanto, o Senhor vira para aquele povo e fala, vocês são ricos. Porque o critério de avaliação que Deus usa é diferente do nosso. E se eu não tiver o mesmo critério que Ele tem, eu não vou se manter fiel a Ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Sabe como que você faz para o seu casamento, o seu melhor casamento do planeta? Alinhe as avaliações, os conceitos de vocês. Cede um ao outro naquilo que você vê que você é débil e precisa da ajuda um do outro. Irmãos, eu vou fazer esse ano 23 anos de casado. E não foi fácil chegar até aqui. Mas hoje eu tenho um casamento feliz, próspero. Porque eu aprendi a ceder as necessidades dela. E ela aprendeu a ceder as necessidades minhas. Um completando o outro. Um olhando para o mesmo lugar, para o mesmo alvo. Tem coisas que a pastora não entra no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Quantas vezes que eu já cheguei para o Adolfilho, ele sabe. Eu chamo ele num canto longe dela e falo assim, cara, vem cá. Você engana sua mãe. A mim você não engana.
Não, pai, sabe o que é? Você passa melzinho na boca da sua mãe, ela acredita, porque é mãe. Mãe, pra cima de mim, cara. Eu já dei aula nessa escola, você está entrando agora. Para! Eu fui pai com 15 anos, cara. Você quer me ensinar sobre isso? E eu não tenho dúvida, irmãos. Eu chego e falo assim, está acontecendo isso, isso, isso. Ele, hã? Você não me engana não, cara. Deixa de ser trouxa. A avaliação do homem e da mulher é muito diferente. Nós precisamos alinhar a mesma avaliação, o mesmo critério. Aprendendo aquilo que você é débil e precisa da ajuda do outro, e cede a ajuda do outro à necessidade sua. Não é pecado fazer isso não, não é errado fazer isso não. Irmãos, tem coisas que eu tenho extrema dificuldade, a Cláudia tira de letra. Outras coisas é ao contrário, ela tem dificuldade, eu tiro de letra. Não tenho dificuldade nenhuma, é um completando o outro. Assim é o casamento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia, o Senhor traz uma comparação em toda a Bíblia de um casamento de um homem e de uma mulher e da aliança entre Jesus e a sua igreja. É ou não é, irmãos? Eu preciso aprender com essa avaliação. Eu preciso aprender com essa comparação que o Senhor faz. Porque na palavra de Deus, o Senhor ensina o trato que eu devo ter com a noiva e a noiva deve ter para com o noivo. Assim como você que é casado precisa alinhar a sua avaliação, o seu conceito com a sua esposa, você como noiva de Cristo precisa avaliar, ter o mesmo critério de avaliação que Cristo tem. O nosso problema está nas nossas avaliações de critério. Uma igreja rica para nós é uma igreja abastada, grande, confortável, onde os membros são ricos. O Senhor não olha assim. Os valores de Deus são eternos, são imutáveis. Os valores de Deus, a riqueza de Deus, a traça e a ferrugem não corrói. E é por isso que Ele vive alertando a igreja: não amontoeis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem vai corroer. Tudo vai ficar. Nós saímos de casa, a pastora falou assim, garoto Tommy, que eu estou vestindo umas roupas da Tommy que eu comprei. Eu falei, sim, eu sou garoto Tommy, mas queria ser o garoto Hugo Boss, porque a loja da Tommy é a mais barata lá dos Estados Unidos, por isso que a gente compra. Aí ela pegou e falou assim, não, você é garoto de Jesus. Irmãos, aí me veio na hora a passagem, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Irmãos, a marca de roupa que eu uso, não pode determinar o que está dentro de mim. A marca de roupa que eu uso, o carro que eu uso, a casa que eu moro, não determina a riqueza que Deus olha para mim e fala, você é rico, cara. Ou então Ele vai dizer, você é um miserável, pobre, cego e nu, que é como Deus fala sobre a igreja de Laodiceia, que eu vou falar. O critério que Deus usa é diferente da nossa igreja. Nós precisamos ter o mesmo critério dele, senão a gente não vai se manter fiel às avaliações dele. Nós vamos manter fiel à nossa avaliação, não a dele. Amém. Terceiro e último. Falei tanto que o trem até desligou aqui. Ó. Terceiro e último. Estando pronto a sacrificar pelo nome de Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Veja o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que é necessário sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Parte B. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, olha para cá. Esse ser fiel até a morte não significa até a sua morte. É lógico que nós temos que manter fiel até a morte, sim. Mas o critério que Deus está usando para se referir a essa igreja sobre se manter fiel até a morte é ou faz ou morre. Ou você está disposto a sofrer hoje, se necessário, pelo nome de Jesus e morrer hoje. O sentido que Deus está usando aqui é ser fiel ao ponto de morrer pelo nome de Jesus. Ser fiel ao ponto de você dizer ou nega Jesus ou morre. Nega Jesus ou você perde o seu emprego. Nega Jesus ou seu filho não faz parte mais dessa escola. Quantas pessoas, irmãos, nesse exato momento, no mundo, não estão sofrendo pelo nome de Jesus? Quantas pessoas nesse exato momento no mundo não estão morrendo pelo nome de Jesus? E eu e você estamos aqui sentados numa igreja confortável.
Agora a pergunta que fica é: nós estamos preparados como igreja, como noiva de Cristo, para morrer pelo nome dele? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja de Esmirna, de fato, ela continuou sendo perseguida. Quando Deus fala que será uma perseguição de 10 dias, está se referindo a poucos dias. De fato, essa igreja continuou sendo perseguida. 60 anos depois dessa carta, no ano 155 depois de Cristo, o pastor dessa igreja chamava-se Policarpo. Policarpo foi preso aos 86 anos de idade, pastoreando a igreja. Ele estava num culto na igreja de Esmirna, pregando, como eu estou aqui. Os romanos vieram, ele tinha 86 anos de idade, pegaram o Policarpo e levaram ele e ameaçaram ele dentro de uma arena. Ameaçaram ele com fogo e ameaçaram ele com feras no meio de uma multidão. Aos 86 anos de idade, ele vira para aquele povo e fala: vocês estão me ameaçando com fogo, em que dentre poucos minutos irá se apagar. Mas se vocês não ouvirem a minha pregação, não crerem na minha pregação e não se arrependerem, vocês vão para um lugar onde o fogo nunca vai se apagar. E diz a história que ele morreu queimado vivo dentro de uma arena, aos 86 anos de idade. E enquanto ele morria, ele louvava a Deus e dizia ser um privilégio morrer pelo nome de Jesus. Qual é o nosso critério de privilégio? Honra. Que mais, irmãos? Qual é o nosso critério de privilégio? Honra, reconhecimento, benefícios, sim ou não? Os melhores lugares, sim ou não, irmãos? Esse é o nosso critério de privilégio. No entanto, Paulo fala nas suas cartas que é um privilégio sofrer pelo nome de Jesus. O nosso critério de privilégio está errado. A nossa avaliação de privilégio está errado. Você está disposto a ser demitido da sua empresa quando você não aceita suborno? Isso é privilégio. Você ser demitido porque não aceita falcatruas? Privilégio. Você ser caluniado por causa da verdade? Privilégio. Você ser preso por causa da verdade, como alguns deles aqui iam ser presos? Privilégio. Ser zombado, ser criticado, ser acusado de ser um mercenário, um impostor, pelo nome de Jesus, isso é privilégio. Ser visto aos olhos do mundo como alguém sem valor, sem notoriedade, totalmente desprezado, isso é privilégio. Nós precisamos, irmãos, aprender com Jesus o seu critério de avaliação. E isso eu só consigo através do conhecimento e do relacionamento com Ele. Igreja Manaim de Campo Limpo, crie na sua casa um ambiente de oração. Crie na sua casa um ambiente de leitura da palavra, porque você vai precisar. Escuta o que o pastor de você está falando. Se você não tem esse hábito, crie esse hábito, porque você vai precisar. De fato, irmãos, eu não sei o que tem para vir sobre nós. Eu não sei os níveis de perseguições que virá sobre nós. Mas fato é que vai vir. E nós precisamos estar preparados para sofrer. E se necessário for, ser preso e morto pelo nome do Senhor Jesus. A esse sim, a coroa da vida. E o Senhor declara, encerrando a carta, Ele diz: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Aprenda a ouvir. Aprenda a dar ouvido no que Deus está falando. Não tenha medo. Não tenha medo. No versículo 8, repara bem como que o Senhor se revela. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estava morto, mas que hoje é vivo. Irmãos, olha para cá. Nós servimos a um Deus que estivera morto, mas que está vivo. Não servimos a um Deus que estava vivo e que hoje morre, e que hoje está morto. Tem uma diferença grande aí. Ele se declara como aquele que era o primeiro e será o último,
como aquele que esteve morto, mas está vivo. E porque Ele está vivo, nós temos esperança. E porque Ele está vivo, Ele declara para mim e para você: não tenha medo do que vocês têm que passar. Não tenha vergonha do nome de Jesus. Não tenha vergonha do reino que você prega. Não tenha vergonha do Deus que você prega. É muito fácil, irmãos, nós sermos crentes fiéis aqui dentro da igreja, mas lá fora, será que nós estamos preparados para ser? Ou será que temos vergonha de falar quem somos e quem servimos? As pessoas sabem quem nós somos lá fora. As pessoas sabem que você é um crente, um cristão, temente a Deus, consagrado a Deus. Elas sabem. Porque eu quero que você saiba que o diabo sabe. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Ainda que as pessoas nos persigam, ainda que a gente seja preso, ainda que a gente seja morto por causa do nome de Jesus, ninguém vai poder impor a segunda morte sobre você. Ninguém. Daqui uns dias, na eternidade, aqueles que te mataram, que te perseguiram, vão olhar para você e vai falar assim: ué, mas eu não te matei? Pois é, pois eu estou vivo. E estarei agora do lado do meu Senhor pelos séculos dos séculos. Nós cristãos somos indestrutíveis, imbatíveis, porque servimos a um Deus que venceu e que está vivo. Se eu e você não tiver essa consciência, esse entendimento, nós não vamos nos manter fiéis a Ele. Se mantenha fiel. A única coisa, a única acusação que Deus faz, perdão, Deus não faz acusação a essa igreja. A única orientação que Deus dá a essa igreja é: continue no caminho que vocês estão. Persevere até o fim, até a morte. E vocês vão herdar a coroa da vida. E de modo nenhum vocês sofrerão dano na segunda morte. Amém. Olha, irmãos, eu sei que nós estamos passando por dias terríveis. Eu sei que nós estamos vendo catástrofes, barbaridades terríveis. Quando eu vi aquele covarde entrando naquela mesquita e atirando, eu fiquei com medo. Porque igreja é ponto onde reúne pessoas, cristãos, onde a intolerância pode entrar por essas portas e pode matar um monte de gente aqui. Mas ainda assim, o Senhor nos orienta: não tenha medo. Persevera até o fim, porque a sua salvação está condicionada à sua perseverança e de como você vai terminar essa jornada. Amém. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu quero que você medite sobre a sua vida espiritual, o seu relacionamento para com Deus. Se você está ao ponto de morrer pelo nome de Jesus ou não. Irmãos, é muito triste a gente vê uma pessoa começar uma caminhada com o Senhor e logo ela se desviar daquela caminhada. E aí nós vemos aquilo que está nos evangelhos sobre a estratégia do diabo, que a pessoa fica 7 vezes pior. É muito triste a gente ver pessoas que conhecem a verdade, conheceram a verdade e experimentaram os poderes da palavra de Deus, experimentaram a cura, uma libertação através do conhecimento da palavra e depois se desviaram. Olha para mim, vocês todos estão aqui, estão permanecendo. Todos vocês estão aqui. Deus está insistindo com vocês. O Senhor diz: olha, se vocês estiverem dispostos a continuar o que eu deixei, a pregar o meu evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenham medo. Não tenham medo. Ainda que te joguem numa ilha deserta, uma ilha vulcânica, o Senhor está convertendo maldição em bênção. O Senhor está trabalhando a seu favor. Se você é um crente que se mantém fiel à aliança, se você é alguém que se mantém fiel aos princípios da palavra dele, irmãos, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Judas negociou a fé dele por causa de algumas moedas de prata. Não negocie a sua fé por dinheiro. Não troque o eterno pelo momentâneo, irmãos, porque tudo vai passar. Como diz lá em Eclesiastes, tudo é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Não negocie a sua fé como Isaú, que por causa de um prato de comida, trocou o seu direito de primogenitura. Não negocie a sua fé, o seu chamado.
Não importa onde o Senhor vai te colocar. Se o Senhor vai te colocar em outro país, em outro estado, em outro emprego, eu não sei, irmãos. Mantenha-se fiel à aliança do Deus que você serve, porque você vai precisar disso. A sua família depende disso. A sua paz e a sua segurança depende disso. Salmo 37, versículo 3 fala isso. E eu quero encerrar lendo o que está em Tiago 1, versículo 12. Coloca aí, Lázaro, por favor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu a todos. É isso que está aí? Deus prometeu para quem? Para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Irmãos, tem uma coroa nos céus aguardando nós. A casa que nós vamos morar não é feita por mãos humanas. É feita pela própria mão do Deus Todo-Poderoso. Para você ter ideia da dimensão do que eu estou falando, da grandeza do que eu estou falando. Quando se inaugurou o templo de Salomão, eu estava compartilhando com os meus 12, terça-feira lá em casa. Lá em 2 Crônicas 2, depois você leia. Só o revestimento de ouro que tinha dentro da menor sala, a menor sala que tinha dentro do templo era o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança. Só dentro daquele lugarzinho pequeno, havia 21 toneladas de ouro revestindo as paredes. Isso eu estou falando de riquezas aqui da terra. Você pode imaginar o que Deus tem preparado para nós? A coroa da vida que Deus está preparando para aqueles que o amam. Porém, esse homem só será feliz e alcançará essa coroa se ele perseverar na provação. Eu não vou ser hipócrita de falar para você que você não vai passar por provação, porque você vai passar. Nossa, pastor, não vai, você vai passar. Mas a provação é para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. A provação vai vir para você ser aprovado diante de Deus. Amanhã a pastora vai fazer o último exame, o PET. Provavelmente quinta-feira nós temos o resultado. Eu estou crendo muito na cura. Muito. Tanto é que eu já estou orando e agradecendo. Mas e se a cura não vir? Deus deixa de ser bom? Persevera. Persevera. Eu não sei o nível de provação que Deus está te colocando ou que Ele vai te colocar. Seja aprovado. Seja aprovado. A oração que eu tenho feito sobre a vida dela todos os dias é: Senhor, acima de tudo, cumpra-se o teu propósito e que nós sejamos aprovados diante do Senhor. Porque sabemos que estamos passando por uma aprovação. Amém? Curva a sua cabeça nessa hora. Eu quero orar por você, por nós, pela igreja de Campo Limpo, pela igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Eu quero clamar o favor de Deus sobre nós. Quero clamar o perdão, a misericórdia. Mas, irmãos, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, crie um hábito de você meditar na palavra do Senhor e se relacionar com Ele. Traga os céus para a terra na sua casa. Permita que a sua casa seja o cantinho dos céus, aonde quando você se prostra, você sente a glória do Senhor vindo e te envolvendo naquele lugar, convicto de que o Senhor está ouvindo a sua oração, a sua súplica. Conheça esse Deus, medite na palavra dEle, para que você não tropece e que você se mantenha fiel até o fim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que eu quero, como igreja do Senhor aqui em Campo Limpo, levantar um clamor sobre nas famílias, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, às vezes temos medo sim, Senhor. Às vezes temos medo do que pode acontecer conosco, com os nossos filhos. Deus, estamos vivendo num mundo, meu Deus, tão perverso, meu Deus. Mas, Pai, que nada venha nos tirar do foco, do chamado celestial que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
que nós, a nossa casa, podemos temer ao Senhor e andar em linha com a Tua palavra, que jamais negociamos a fé, que jamais possamos olhar para trás, mas que possamos prosseguir para o alvo, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Pai, por favor, levanta essa igreja, Senhor, em Campo Limpo, em Anápolis, em Goiás, em Brasil, nas nações da terra, como uma igreja que se mantém fiel, uma igreja que se mantém, meu Deus, apesar da perseguição, das provações, que nós se mantemos fiéis ao Senhor até a morte. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a conhecer ao Senhor, ensina-nos os critérios de avaliação que o Senhor usa, para que nós não venhamos a tropeçar, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, a termos fé suficientemente, meu Deus, para sermos fiéis até a morte. Deus, que nós não negociamos a nossa fé, que nenhum cristão que está aqui nessa noite venha negociar a fé, venha se envergonhar do nome do Senhor, porque o Senhor tem preparado uma coroa, o Senhor tem preparado, meu Deus, uma morada para todos aqueles que esperam em Ti, que amam o Senhor e a Sua volta. Senhor, aqui está a Sua igreja em Campo Limpo de Goiás. Eu te peço, Deus, capacita essa igreja, fortaleça essa igreja no Senhor, revigore as forças dessa igreja. Meu Deus, tira os nossos olhos das provações, tira os nossos olhos das lutas. Deus, e ensina-nos a olhar para a grandeza do Senhor, para o senhorio do Senhor. Jamais, Senhor, tire os nossos olhos da cruz. Pai, eu sei que muitos aqui estão focados na provação. Sei que muitos aqui estão focados no problema, na dificuldade. Que nessa noite seja o último dia. O último dia. Tira os nossos olhos, Senhor, dessa terra e das riquezas aqui dessa terra. E eleva os nossos olhos para os montes, para o alto, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a mantermos fiéis, ainda que as perseguições venham, até a morte, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ti, Senhor Jesus, seja toda honra, glória, louvor, exaltação, domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Tu és o Senhor, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o início, o fim, Tu és o primeiro e o último. Tu és aqueles que esteve morto, mas que está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Essa igreja é Tua, essa igreja Te ama, essa igreja Te adora. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão dos nossos lábios, Senhor, por tudo que és e tudo que tens feito por nós, em nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Usa-nos, Senhor, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, amém. Estenda as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, para que você seja um crente fiel, alguém que não negocia a sua fé, alguém que ainda passando por lutas, provações e perseguições, você vai manter o seu olho, a sua visão, a sua avaliação no autor e consumador da sua fé. Que nada venha te tirar do foco da chamada celestial que está em Cristo. Que nada nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor está te dando e entregando nas suas mãos. Que você seja alguém que cumpra o seu propósito, o seu chamado. E que você prospere muito em todas as áreas e níveis aqui nessa terra. Assim eu te abençoo, uma semana de tremendas vitórias e conquista. Seja a semana mais feliz e próspera da sua vida. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, tudo que você é, tudo que você tem, o seu trabalho e ministério. Esteja diante do Senhor. Que essa semana caia por terra todo o levante de Satanás, toda estratégia do inferno, toda inveja sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você prospere abundantemente no Senhor. Porque você vai deixar de olhar para as aflições e dificuldades dessa terra e vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Assim você alcançará a vitória e desfrutará paz e segurança. Em nome de Jesus eu te abençoo. Aleluia. Graça e paz. Uma semana abençoada a todos.